todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais um vídeo de análise deste canal e o escolhido para fazermos o tutorial e a análise é o jogo Holmes, Sherlock and Mycroft. Isto é um jogo de 2015, já tem alguma idade, mas surgiu agora com uma nova edição pela David Games. É um jogo para duas pessoas que dura mais ou menos 30 minutos e é para jogadores com 14 ou mais anos de idade. Aqui vamos ser os irmãos Sherlock e Mycroft que vão concorrer para ver quem descobre primeiro e da melhor forma um atentado ao Parlamento inglês. E já de seguida vamos ver como é que se joga a este Holmes, Sherlock and Mycroft da David Games. E vamos começar com a preparação do jogo. Primeiro de tudo, vamos colocar o tabuleiro de jogo no centro da mesa. Vamos adquirir as cartas do Inspector Lestrade, da Miss Hudson e do Dr. Watson e vamos colocá-las nos respectivos sítios no tabuleiro de jogo. Vamos baralhar as cartas de suspeitos e vamos colocá-las no seu lugar. Depois vamos tirar duas cartas de cima e vamos colocar nos respectivos lugares do dia 1. De seguida vamos baralhar as cartas de pista, as que têm as lupas. Vamos colocá-las ao lado do tabuleiro e vamos dar 4 cartas viradas para cima. De seguida os jogadores irão escolher uma das duas cores e irão levar para si todos os meeples dessa cor. Além disso, cada jogador irá levar 5 lupas que irá colocar à sua frente. As restantes lupas serão colocadas ao lado do tabuleiro, ao alcance de todos os jogadores. E está pronto o jogo a iniciar. Um jogo de Holmes, Sherlock and Mycroft vai durar durante 7 dias. Cada dia irá ter 3 fases diferentes. A fase de início do dia, onde será preparada uma nova ronda. A fase de investigação, onde serão colocados alternadamente os nossos meeples nas várias cartas no tabuleiro para fazer as ações. E uma fase de final de dia, onde se irão fazer ações para finalizar a ronda. O objetivo do jogo é adquirir cartas de pistas para fazer pontuar sets de cartas iguais. E quem tiver mais pontos no final do jogo será o vencedor. A fase 1, início do dia, não será realizada na primeira ronda do jogo, mas será realizada nas rondas consecutivas. Nesta fase, os jogadores irão adquirir uma nova carta retirada do baralho de suspeitos, irão colocar no dia seguinte e todos os meeples que tiverem deitados serão levantados e será iniciada a fase 2. Na fase 2, a investigação, alternadamente, os jogadores irão pegar no meeple seu, que esteja de pé, e irão movê-lo para uma carta onde não esteja um meeple da sua cor, nem a carta esteja virada para baixo. No primeiro dia, os meeples serão colocados do armazém pessoal do jogador fora do tabuleiro para as cartas no tabuleiro. Quando um meeple é jogado para uma carta, esse meeple irá ser deitado e irá ser feita a ação da carta que está por baixo. Vamos começar por ver as cartas principais. O Dr. Watson, a Miss Hudson e o Inspector Lestrade. Sempre que temos, então, uma lupa com um sinal de menos, significa que nós vamos ter que dar uma das nossas lupas para fazer a ação que está à frente. Neste caso, eu tinha que dar uma lupa e eu iria buscar uma carta. Quando tem um retângulo branco, eu vou buscar uma das
4 cartas estão viradas para cima à mostra na mesa. Quando existe, então, um número mais com uma lupa à frente, eu vou ganhar este número de lupas igual ao valor que está aqui. Neste caso, eu iria ganhar, então, 3 lupas. E este é normal. Está, então, menos 3. Queria que eu dizer que eu teria que dar 3 lupas para ir buscar 2 cartas brancas, isto é, viradas para cima. Quando tenho, então, uma carta escura, significa que eu vou retirar não das cartas que estão viradas para cima, mas da carta que está por cima do baralho. E esta carta, como está a continuar a estar escura, eu vou vê-la e vou poder colocá-la à minha frente virada para baixo. O outro jogador não saberá o que é que está nessa carta. A não ser que seja uma carta Wild Card. Estas cartas são chamadas cartas Wild, portanto, ou Jokers. E estas cartas valem por qualquer cor e serão colocadas num qualquer set de grupo, ou então poderão ser colocadas fora e mais tarde serem colocadas no grupo que o jogador quiser. Quando existem setas, significa, neste caso, que ele vai trocar entre cartas entre os jogadores, daquelas que estão viradas para cima. As restantes cartas estão explicadas na página 5 e 6 do livro de regras. Fase 3, final de dia. Nesta fase, todas as cartas que tenham 2 meeples lá colocados serão exauridas, isto é, serão viradas para baixo. À exceção das 3 primeiras cartas do Dr. Watson, a Mrs. Hudson e o Inspetor Lestrade. Estas nunca serão exauridas. Além disso, todas as cartas que foram exauridas num dia anterior serão viradas novamente para cima. O final do jogo de Holmes, Sherlock e Mycroft irá se dar no final da fase 3 do dia 7. Quando isso acontecer, os jogadores irão colocar as suas cartas de forma correta e irão para a pontuação final. Como é que isso se faz? Depois do jogo terminar, vamos primeiro de tudo virar as cartas que estão secretas. Depois, vamos adicionar essas cartas que estavam secretas aos respectivos grupos daquelas cores daquelas cartas. Se houver um Joker ou um Wild Card, eu posso adicioná-lo a qualquer uma das cartas, à exceção da carta de mapa. No entanto, eu só posso ter uma Wild Card em cada um dos grupos de cartas. Depois disso acontecer, vamos então comparar as cartas entre os jogadores. E vamos fazer carta a carta, grupo a grupo. Vamos ver primeiro qual é a cartas que nós temos mais que o nosso adversário. Neste caso, por exemplo, eu tenho aqui um 8 a mais que o meu adversário, tenho um 5 a mais que o meu adversário, tenho um 6 a mais que o meu adversário, tenho um 3 a mais que o meu adversário. E, então, eu vou ganhar pontos igual ao valor desta carta menos o número de cartas desse tipo que o meu adversário tem. Isto é, por exemplo, se eu tenho aqui 2 6, independentemente do número de cartas que eu tiver, eu vou ganhar sempre o valor que está aqui, neste caso 6, menos o número de cartas que o meu adversário tem desse valor. Isto é, 6 menos 1, 5 valores por este. O mesmo se passa aqui. Eu tenho 3 cartas 5, tenho mais de 5 do que o meu adversário, eu vou ganhar 5 pontos menos 1. Portanto, um total de 4 pontos por o meu adversário. Como eu tenho 2 e 2 9s, quando há um empate, ninguém ganha os pontos por essas cartas. Se eu tenho cartas
daquele tipo, daquele valor, e o meu adversário não tem cartas desse valor, não só eu ganho os pontos dessas cartas, mas também ganho 3 pontos bónus. Isto é, eu tenho aqui 3 8, o meu adversário não tem 8, e então eu ia ganhar 8 mais 3 pontos, um total de 11. Eu mesmo passaria aqui 3. O meu adversário não tem 3 nenhum, portanto eu ia ganhar 6 pontos por esta. Atenção, se por alguma razão o wildcard estiver fora e não for colocado num dos grupos, porque se calhar os grupos já têm todos um wildcard, por alguma razão, esse wildcard, esse joker, irá valer 3 pontos negativos. Finalmente, as cartas de mapa. As cartas de mapa são pontuadas de forma diferente. Como estão aqui por baixo a aparecer. Se só tiver uma carta, irei perder 1 ponto. Se tiver 2 cartas, irei ganhar 1 ponto. Se tiver 3 cartas, 3 pontos. 4 cartas, 6 pontos. E 5 cartas, 10 pontos. Depois de somados todos os pontos de cada um dos grupos, quem tiver mais pontos será o vencedor. No final da contagem de pontos, se houver empate, quem tiver mais lupas será o vencedor. Se ainda assim houver empate, os empatados terão que jogar outro jogo, pois o caso não foi resolvido. E é assim como se joga a Holmes, Sherlock e Mycroft. Depois de sabermos como é que se joga este Holmes, Sherlock e Mycroft da Devil Games, vamos ver as minhas opiniões sobre este jogo. E começamos, como sempre, com o que eu gosto mais, o que eu gosto menos e o que eu gosto mais ou menos. O que é que eu gosto mais? Eu gosto mais da variedade e quantidade de ações. É sem dúvida grande. Nem todas as ações vão ter o seu aparecimento no jogo e são bastante variáveis e mais ou menos na sua concepção e no que é que cada uma delas faz, fazendo com que este jogo tenha uma grande variabilidade e rejogabilidade. O que é que eu gosto mais? Eu gosto mais das versões avançadas deste jogo. A utilização da carta do Sherlock e do Mycroft e as duas cartas sempre interessantes que são más, mas fazem aquela tensão do Moriarty e do Moran. Portanto, são duas inclusões bastante interessantes que dão um bocadinho de spice a este jogo. E por isso eu gosto mais. O que é que eu gosto mais ou menos? O que eu gosto mais ou menos é que algumas dessas ações não têm assim uma grande utilidade ou uma grande mudança no jogo. Pelo menos na minha opinião. São um bocadinho menos úteis que outras ações. E se os utilizarmos é porque não temos uma melhor escolha. E por isso mesmo é que eu gosto mais ou menos delas. E o que é que eu gosto menos? Eu gosto menos de alguma iconografia nas cartas. Acho que há cartas que são bastante confusas naquilo que fazem e também advém aquilo que eu já disse antes, que é a utilidade delas. São bastante confusas e difíceis de utilizar, algumas delas, especialmente para novos jogadores. E a iconografia, muitas delas não ajuda nada. E, por essa razão, eu gosto menos desta iconografia que pode ser alguma vez confusa. E depois de sabermos o que eu gosto mais, o que eu gosto menos, o que eu gosto mais ou menos, vamos às minhas opiniões globais e finais sobre este Holmes, Sherlock e Mycroft da Devil Games. E eu gosto deste jogo. Este jogo é divertido. É um jogo para 2 jogadores que tem um certo nível de dificuldade, mas nada de especial. Ele diz aqui 14 ou mais anos de idade. Ok. Eu acho que não há uma necessidade de irmos tão longe e tão alto. Eu acho que é um jogo que tem a sua complexidade, mas nada assim de especial. Talvez algumas das cartas mais confusas possa gerar confusão, mas não é preciso ser menor de 14 anos para elas gerarem confusão. No entanto, é um jogo que tem muita variedade,
que tem, as ações são muito curiosas, muitas das ações são curiosas de fazer e que tem aquela tensão de aparecerem aquelas cartas que nós jogámos com as cartas do Moriarty e do Moran. Tem aquela coisa que podemos interagir com os outros jogadores também, retirando cartas, que para algumas pessoas pode não gostar muito dessa interação, esse roubar cartas aos outros jogadores, pode não ser muito coisa, mas tem aquela... uma das coisas que eu mais gosto naquela interação dos jogadores é adquirirmos cartas escondidas. É verdade. Nós estamos... essa geração de tensão é mesmo nessas cartas escondidas, porque nós não sabemos o que é que o jogador adversário tem escondido. Será que eu sempre vou conseguir ganhar estes 7 mais 3, porque até agora sou o único que tem 7 pontos aqui? Será que eu vou continuar a apostar aqui? Será que ele tem ali cartas 7? Portanto, é um mecanismo interessante, porque depois podemos colocar essas cartas que estão escondidas nos sítios, e isso pode fazer com que o jogo faça um swing interessante e repentino. O que estávamos a ganhar, de repente não estamos a ganhar, ou acabámos de perder, e é um swing muito, muito interessante para este jogo, que eu acho que tem um bom para a frente e para trás, e o colocar estes investigadores nas várias cartas com N ações diferentes é um jogo que eu achei bastante interessante, e por isso mesmo aconselho a experimentarem a jogar a 2. É um jogo para, como eu já disse, com alguma experiência, mas nada assim de transcendental. Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado deste novo vídeo. Espero que voltem para mais vídeos e, por isso mesmo, até ao próximo vídeo.